então continuidade no nosso discipulado, e hoje se encerra. Nós estamos falando essa série de discipulado, a igreja e você, e por esse último, você é um missionário. Nós terminamos a semana passada falando qual a mensagem que devemos anunciar aos pecadores. E eu quero convidar você a abrir a Bíblia comigo. Você que tem uma Bíblia, abra a Bíblia comigo. Leia para mim, livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, versículo 5 e o versículo 35. Atos dos Apóstolos, capítulo 8, o versículo 5 e o versículo 35. Quem achou, rapidamente leia para nós ganharmos tempo. Filipe foi para a cidade de Samaria e ali falou ao povo sobre o Cristo. Qual que é agora? Você leu o versículo, capítulo 8 do versículo 5? Versículo 35 agora. Então Filipe, começando com essa mesma passagem das Escrituras, anunciou-lhe as boas novas a respeito de Jesus. Então nós fomos terminando a semana passada e tratamos acerca de falar que você é um missionário. Qual é a mensagem então que nós devemos anunciar aos pecadores? Levantamos aqui algumas questões do que é que nós estamos ouvindo na igreja contemporânea, nos tempos que nós vivemos, o que nós temos ouvido por aí. Se de fato temos ouvido mesmo o Evangelho de Jesus Cristo, se é o Cristo crucificado que as pessoas têm anunciado. E nós vemos aqui, baseado nas Escrituras, que Filipe, então, ele explicou e, começando por esta passagem da Escritura, anunciou a Jesus. A mensagem, então, que nós devemos anunciar é a Jesus Cristo. Nós não podemos falar de nós mesmos, mas sim anunciar a Cristo Jesus. Também eu quero que você abra comigo em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 22 ao versículo 25, também qual é a mensagem que nós devemos anunciar aos pecadores. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 22 ao versículo 25. Quem achou, pode ler. Porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Até o 25. Mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte entre os homens. Então, nós vemos aqui qual era a mensagem desses homens. Qual é a mensagem desses homens? Porque alguns pedem sinais, outros gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos o Cristo crucificado. Escândalo para os judeus, loucura para os gentios. Então, é essa mensagem evangelística que todos nós devemos pregar àqueles que ainda não chegaram ao conhecimento do Evangelho de Cristo. É o Evangelho de Cristo, é a palavra de Deus que vai transformar a vida do pecador. É a palavra de Deus pregada, que a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, ou seja, pela pregação do Evangelho. Não é música que vai converter o pecador, não é o seu testemunho que vai converter o pecador. A Bíblia não ordenou nada disso. O que ela ordena é que o Evangelho seja pregado. É o Evangelho que tem que ser pregado. Então, eles anunciam o Evangelho. Paulo falando que ele anuncia o Evangelho. Nós pregamos a Cristo crucificados. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria. E quando o apóstolo Paulo está falando disso, ele está falando exatamente mesmo que os gregos se apoiavam na sua sabedoria, ou seja, se apoiavam nas suas filosofias. E eles tinham, os gregos, que nas suas filosofias, eles tinham todo o entendimento do mundo. Por isso que o apóstolo Paulo usa essa frase para dizer: vocês, gregos, vocês acham que nós pregamos a Cristo, mas vocês buscam sabedoria, porque gregos viviam buscando sabedoria e apoiado nas suas próprias sabedorias. Por que ele fala com os judeus? Porque judeus não admitiam de forma alguma a forma que o Filho de Deus veio e a forma que ele partiu, sendo crucificado, sendo colocado como pecador no lugar de muitos. Então, os judeus também não entendiam e não compreendiam o Cristo crucificado. Tanto é que você vai ver em todo o Evangelho os judeus ali questionando Jesus da sua atitude, da forma com quem ele comia, com quem ele andava, com quem ele falava. Os judeus, eles questionavam Jesus a todo momento, porque eles não admitiam que o Filho de Deus se sentasse com alguém pecador para fazer sequer uma refeição.
Então, eles estavam pedindo sinais e Cristo estava diante deles, mas eles não reconhecem Cristo como o único suficiente Salvador. E os gregos, iniciando a carta do apóstolo Paulo a Coríntios, Paulo vai tratar com os coríntios, da igreja de Corinto, porque ali está havendo um fervor de gregos, nas suas filosofias, nas suas próprias sabedorias. E então Paulo vai dizer: mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Ou seja, os judeus viam essa mensagem ou esse Cristo como uma fraqueza. Os gregos viam a mensagem do evangelho como algo simples, sem chamar nenhuma atenção. Mas Paulo vai dizer: nós pregamos esse evangelho que é poder de Deus. Nós falamos desse evangelho que é poder de Deus e sabedoria de Deus, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Ou seja, ele está falando, a loucura de Deus é mais sábia que a loucura de vocês, gregos. De vocês que acham que tem toda a sabedoria e que se apoiam e se estribam em sua sabedoria. A loucura de Deus é mais sábia que de vocês. Do que vocês. E a fraqueza, judeus, que vocês acham que isso é fraqueza, a fraqueza de Deus é mais forte a do que vocês, judeus, a do que os homens. Então, a mensagem que nós devemos anunciar é essa mensagem que é poder de Deus, que transforma a vida do pecador. Se estiver outro tipo de mensagem, outro tipo de anúncio, que não seja a pregação do evangelho, não há meio, não há jeito, não há possibilidade de alguém se converter a Cristo Jesus. Porque o evangelho é o poder de Deus. E através do evangelho, então, o Espírito Santo está encarregado, então, de fazer com que o homem, que o ouvinte entenda a mensagem. Então é o Espírito Santo trabalhando em plena, em perfeita comunhão com Deus. É Ele que vai convencer, então, o ouvinte do seu pecado, da justiça e do juízo de Deus. Então, o Espírito Santo, ele trabalha de acordo com aquilo que está escrito. Ele trabalha de acordo com aquilo que está de harmonia com o próprio Deus. Então ele só vai convencer o pecador se de fato a mensagem do Evangelho de Cristo está sendo pregado. Sobre a forma de pregar o Evangelho, você acredita que pode acontecer uma forma de pregar o Evangelho através de teatro ou dança? Não. O Evangelho precisa ser anunciado verbalmente. A Escritura precisa ser explicada, pregada verbalmente. Se pode preparar o caminho. O louvor, nós dizemos que pode preparar o caminho, pode preparar o coração, assentar o coração, para que logo depois, a mensagem que deve ser principal e central do culto, a mensagem do Evangelho. O Evangelho tem que ser pregado. Pode haver teatro, pode haver música, pode haver o que for. Se o Evangelho não for pregado, não houve culto. É isso que precisa entender. Não adianta. Não adianta. Então, teatro é bom? É bom. Lá fora. É muito bom. Mas nós vamos fazer uma peça da Via Sacra, né? Nós vamos... Perfeito. Deve ser feito. Não é que ela é inútil, não é isso. Mas ela não é o fim. Ela não é o fim. O Evangelho precisa ser anunciado. Se nós estivermos numa praça e vamos fazer uma peça, vamos fazer um teatro na praça, haverá louvores, maravilhoso. E essa peça também, ela precisa ter base, ela precisa ser bíblica. Essa peça de teatro, ela precisa falar do Evangelho. Haverá louvor, mas a mensagem logo em seguida do Evangelho precisa ser pregada, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus, ou seja, pela pregação. Não tem outro meio. Não dá para se fazer um teatro ou fazer um show e dizer assim, nós pregamos o Evangelho. Não, não é isso que a Bíblia está ordenando. O que ela ordena é que o Evangelho seja anunciado. E isso eu estou falando num contexto de fora da igreja, né? Fora da igreja. Agora, tratando para dentro do culto, não se faz teatro dentro de culto. Isso não é uma ordenança de Deus. Não se faz isso. O que precisa haver é a adoração, o que precisa haver é a pregação do Evangelho. Que é essa ordenança que a Bíblia dá. E nós vemos aqui
a mensagem que esses homens anunciavam a Cristo. Pregavam o evangelho de Cristo, porque era poder de Deus. É crer, é acreditar que a palavra de Deus é poder de Deus. Por que é que muitas pessoas estão pegando outras coisas? Porque ele não acredita que a palavra de Deus somente pregada, simplesmente pregada, possa fazer alguma coisa. Então os homens inventam várias coisas para poder atrair as pessoas, porque eles não têm a confiança que o evangelho possa mudar a vida de alguém. Esse é o grande problema do nosso cristianismo. Por isso que há muitos enfeites dentro do evangelho. E muitas das vezes o que acontece é que o evangelho, mais uma vez, não foi pregado. Mas o pecador só atenderá a voz de Deus quando a mensagem do evangelho for pregada. Entendeu? Eu respondi só. Ficou claro? Então só quando a mensagem do evangelho é pregada. Também olha comigo aí, 2 Coríntios, o capítulo 4, o versículo 5. Você pode perguntar, viu? Se tiver alguma dúvida, levanta a mão que eu paro e atendo você. Capítulo 4 de 2 Coríntios, o versículo 5. Lê, por favor. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus. Opa, só aí. Só aí. Porque nós não pregamos a nós mesmos. Então perceba que a mensagem não é para você falar de você. Percebeu isso aqui? Quando você for evangelizar alguém, não é para você ficar falando de você. É para falar do evangelho. É de Cristo. É isso que eles estão dizendo. Porque nós não pregamos a nós mesmos, a gente não fica contando história nossa. Nós pregamos a Cristo. Continua lendo. Mas a Cristo Jesus, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos, por amor de Jesus. Então, eles pregam Jesus, eles não pregam a si mesmos. Então, a mensagem que o pecador deve ouvir não é a tua mensagem. O que o pecador tem que ouvir não é as tuas palavras, mas é as palavras de Deus. As tuas palavras não vai fazer efeito nenhum. Os teus argumentos não causará nenhum resultado na vida do pecador. Entende isso? Então eles falam, nós não pregamos a nós mesmos. Nós não ficamos jogando conversa fora falando da gente. Nós falamos do evangelho. Nós falamos do evangelho porque nós cremos que o evangelho é o poder de Deus. E é esse poder que vai convencer o pecador. Para que ele se converta, para que ele se incline diante do poderio de Deus. Então, é perca de tempo ficar falando de nós. Diga, irmã Sônia. Então, assim, quando está um culto, aí a pessoa vai lá na frente, aí eu vou dar um testemunho. Aí no culto. No culto. E fala. Tá, e daí? Tipo assim, o que tem a ver isso comigo? Né? Acontece muito isso, né? A pessoa fala, às vezes pega 10 minutos só falando dele, eu estou dando um testemunho. Às vezes que eu prego pegando a parede, às vezes uma dor de cabeça, vai ter efeito nas nossas vidas. Então, é essa questão. Há algum problema de dar o testemunho? Não há problema nenhum. Sim. Mas o problema é quando isso acontece na hora do culto a Deus. Esse é o problema. E eu arrisco dizer que às vezes acaba sendo a mensagem pregada naquele dia, não se prega mais. Bom, o irmão já deu testemunho mesmo, vocês ouviram aí, né, como que Deus é maravilhoso. E a pregação, cadê? Andréia? Eu acho assim, a gente tem que testemunhar. Tem que testemunhar. Tu tem sua hora. Isso. Se eu estiver pregando a palavra para uma pessoa, assim, sentar no culto. Sentar no culto, fora. Falando de Deus, eu vou falar somente de Cristo. Isso, somente de aí Cristo. Depois eu posso falar o que algumas argumentações suas, experiências suas com Cristo. Com Cristo. Exatamente. Né? Porque isso vai fazer essa junção. Mas primeiro Cristo. Então, na sua conversa, você vai percebendo o andamento da conversa. E se houver necessidade de você contar alguma experiência tua com Cristo, aí o Espírito Santo vai te orientar a isso. Pode ficar tranquila. Aí você conte isso. Mas tomar um culto para ficar se contando testemunho é errado. Né? Quando que eu posso fazer isso? Você pode fazer isso num culto de oração,
no momento que vocês estão orando, eu já fiz isso, no momento que está orando, olha, a irmã quer contar algo que aqui, no decorrência das nossas orações, lembra, irmão, que a irmã pediu oração para aquilo e tal, a gente não está orando aqui toda semana, então ela vai contar o que Deus fez. É diferente, não está num contexto de um culto solene. É um dia que foi marcado para oração. Então, por que ela deve contar isso? Para edificar a fé dos irmãos. Preste bem atenção. Talvez aquele que está meio desanimado, que está triste, tá vendo? É dizendo para esse irmão que está desanimado, tá vendo como é que a oração Deus responde, a oração dos irmãos? Então acredita, Deus respondeu daquela irmã. Mas no momento de um culto solene, um domingo, não. É errado fazer isso. É erradíssimo fazer isso. Então, nesse movimento, na sua vida social, você precisa pregar a Cristo, falar de Cristo e, se houver necessidade, contar alguma experiência sua com Cristo, o que Ele fez na sua vida, e que isso seja evidente para a vida da pessoa. Isso é importante. Quer falar uma coisa aí? Entendeu isso? Entendeu isso, irmã Sônia? E aquela questão, aí fala e o Cristo nada, né? Então a pessoa até se empolga, né? Não sei o que, ela vai se empolgando, a Cristo já ficou lá para trás, né? Então isso é perigoso. Mais alguma pergunta? Então nós 2 Coríntios 4 e 5, nós lemos aí então, porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como servos, como vossos servos por amor de Jesus. Nós somos servos de Deus por amor de Jesus. Então nós falamos desse Jesus, nós pregamos esse Jesus que é poder, e é esse mesmo poder que nós estamos evidenciando na nossa vida. Então agora nós anunciamos, porque nós recebemos esse poder. Então essa é a mensagem que nós devemos anunciar aos pecadores. Então as pessoas perdem muito tempo falando delas mesmas. Esse é o grande problema. E até na sua vida social, se perde muito tempo falando de você mesmo. Fale de Cristo, fale do Evangelho, porque é Ele que vai ter poder para transformar, para fazer algo. E aí nós vamos ver que pregar o Evangelho é então anunciar às pessoas os fatos acerca da pessoa e da obra de Jesus Cristo. E aí eu quero que você abra comigo Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 22... do 22 ao 24, Atos dos Apóstolos 2, do 22 ao 24, e o outro já fica no jeito ainda do capítulo 2, do 33 ao 36. Atos dos Apóstolos 2, do 22 ao 24. Quem achou pode ler. Pedro continuou: Homens de Israel, escutem o que eu vou dizer. Deus mostrou a vocês que Jesus de Nazaré era um homem aprovado por Ele, pois, por meio de Jesus, Deus fez milagres, maravilhas e coisas extraordinárias no meio de vocês, como vocês sabem muito bem. Deus, por sua própria vontade e sabedoria, já havia resolvido que Jesus seria entregue nas mãos de vocês, e vocês mesmos o mataram por mãos de homens maus que o crucificaram. Mas Deus ressuscitou Jesus, livrando-o do poder da morte, porque não era possível que a morte dominasse. Isso, agora lê para mim. Então você perceba o discurso de Pedro, que Pedro está falando, ele está anunciando o Evangelho e falando fatos acerca da obra de Jesus. Irmão, o que me espanta que há crentes que não conseguem contar a história de Jesus. O que Pedro está falando é contando a história de Jesus, o que aconteceu. Isso é algo que quando nós fomos anunciar o Evangelho, nós precisamos saber da obra de Cristo. O que Ele fez. O que Pedro está discursando aqui é exatamente, ele está testemunhando da obra de Cristo, o que Cristo fez. Leia para mim aí o 33 ao 36, no mesmo capítulo. De sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouvis. Porque Davi não subiu aos céus, mas ele próprio diz: Disse o Senhor ao meu Senhor: Assenta-te à minha direita,
até que põe os teus inimigos por escabelo de teus pés. Saiba, pois, com certeza toda a casa de Israel, que a esse Jesus, a quem vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Então, mais uma vez você perceba esse discurso, falando desse Cristo crucificado, ele falando o que ocorreu com esse Cristo crucificado, é saber contar a história de um Deus Santo que desceu, se fez homem, se encarnou, se fez homem e que padeceu por amor de muitos. É saber contar essa história, é saber anunciar às pessoas esses fatos acerca da obra de Cristo Jesus, e é exatamente isso que ele está fazendo, é anunciando a história, anunciando os fatos, que o Nazareno, Jesus o Nazareno, que foi aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios, sinais, ele está contando a história de Jesus, quando Jesus veio à terra, nos evangelhos, ele está contando a história dos evangelhos, os sinais e prodígios e maravilha que Jesus fez e que foi aprovado por Deus. Lembra quando Jesus está lá para ser batizado, não se abre os céus? Esse é meu filho amado, em quem eu me comprazo, esse é meu filho amado. Então, ouvi-o, ou seja, obedecei. Então é contar, é saber contar a história de Jesus. É saber narrar, é discursar, falando do que o Messias fez. E você encontrará, e oxalá e eu ore, a minha oração é que você encontre pessoas que não sabem nada a respeito de Jesus e que Deus e o Espírito Santo use a tua vida para contar. Você não conhece a história de Jesus? Então eu vou contar para você a história de Jesus. Mas como é que eu conheço a história do Messias? Lendo os evangelhos, lendo a palavra. Você acha que um crente que não lê a Bíblia vai ter condições de contar o evangelho para alguém? Vai ter condições de falar sobre Cristo para alguém? E se você encontrar alguém perguntador, e aí que você vai ter que saber mesmo. Como é que fica? Como é que você vai sair para evangelizar se alguém perguntar a razão da tua fé? Como é que você vai falar? Então essa é a questão. Anunciar o evangelho não é simplesmente pegar um folhetim na mão e sair para a rua. Você precisa conhecer o seu mestre, precisa conhecer o Messias, você precisa contar a história do Messias. Então por isso que Paulo não prega a ele mesmo, mas prega o Cristo crucificado. Então Paulo está dizendo, eu estou contando a história do Messias, porque é através da história do Messias que eu fui convertido, e através da história do Messias que pessoas serão alcançadas e convertidas a Cristo Jesus. É conhecer a história. Infelizmente há uma decadência de conhecimento sobre a obra de Cristo. Muitos crentes não sabem contar, não sabem dizer a obra de Cristo, não sabem discursar sobre a obra de Cristo. Mas ele está dizendo, sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes crucificando por mãos de iníquos, o qual porém, aí ele vai contando, o qual porém Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retirado por ela. Então ele conta toda a história, o que Cristo fez, como que ele padeceu, e que foi a vontade de Deus. Cristo mesmo disse, eu mesmo dou a minha vida. Ninguém pode tomar a minha vida. Eu mesmo dou a minha vida e eu mesmo tomo a vida para mim de volta. Ele quis fazer isso. Ele quis salvar você. Ele quis salvar o pecador. Ele quis que a história dele fosse escrita na terra, para que todos ouçam através do anúncio da pregação do evangelho, e que por essas letras inspiradas pelo Espírito Santo, homens que foram tomados pelo Espírito Santo escreveram a história de Deus, e essa história de Deus que tem convertido milhões de pessoas. É somente através da pregação do Evangelho. Mas abra comigo em 1 Coríntios também, capítulo 15, versículo 1 ao 4. 1 Coríntios, capítulo 15, do versículo 1 ao versículo 4. Pode ler, por gentileza. Agora, irmãos, quero lembrá-los das boas novas que lhes anunciei anteriormente. Opa, olha aí. Vos anunciei. Pode falar. Vocês as receberam e nelas permanecem firmes. São essas boas novas que os salvam, se continuarem a crer na mensagem como lhes anunciei. Só um minutinho. Qual é a sua tradução? Eu gostei dessa parte. NVT. Isso, lê de novo essa parte.
São essas boas novas que os salvam. Opa, essas boas novas é o quê? O Evangelho, a pregação do Evangelho. É essa pregação do Evangelho que salva vocês. A pregação, pode continuar. São essas boas novas que os salvam se continuarem a crer na mensagem como lhes anunciei. Do contrário, sua fé é inútil. Eu lhes transmiti o que era mais importante e o que também me foi transmitido. Cristo morreu por nossos pecados, como dizem as Escrituras. Ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, como dizem as Escrituras. Até o 4? Até o 4. Olha que coisa extraordinária que o apóstolo Paulo está dizendo. Você prestou atenção nisso? Diz assim, e eu venho vos lembrar. Eu venho lembrar vocês. Lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, que eu preguei o evangelho para vocês. Ou seja, ele não falou dele mesmo. Eu preguei o evangelho para vocês, eu anunciei, a qual recebesse e na qual ainda perseverais. Vocês estão perseverando por causa do evangelho que permanece com vocês. Então o segredo da perseverança é eu estar nutrindo o evangelho na minha vida. É a pregação do evangelho. E aí ele vai falar, por ele também sois salvos. Por quê? Pelo evangelho vocês são salvos. Se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Agora, se vocês reterem a palavra, não deram ouvido à palavra, então vocês creram em vão. Então foi tudo em vão que eu falei para vocês. Não serviu para nada. Se vocês não acatarem, se vocês não viverem essa palavra, é em vão que vocês estão ouvindo. Foi em vão o que eu anunciei para vocês. É perca de tempo o que vocês estão ouvindo. Isso é possível acontecer? É. Tem pessoa que ouve a palavra de Deus e dá a mínima importância, não estou nem aí. Faz assim com o ombro, né? Aquela criancinha birrenta, né? Torce o beiço, estrala a boca, vai por aqui, menino, não sabe o que tá falando, vai para ali, menino, tá, mas tá falando, tá anunciando, não tá? Mas aí que ele está dizendo, se vocês se retiverdes a palavra tal como vos la preguei, ou como anunciei a vocês, se vocês não colocarem em prática, se vocês não procurarem viver, buscar a graça de Deus para viver esse evangelho, então será em vão o que eu falei com vocês. Será em vão. Paulo cumpre então a sua tarefa de anunciar o evangelho, ele cumpre, mas a questão é do ouvinte, daquele que está ouvindo a pregação, se ele vai acatar ou não. Para alguns será em vão, mas para outros será vida, e para outros será condenação. O evangelho, a pregação do evangelho tem dois fins: inferno ou céu, graça ou morte, juízo. E ele diz então que antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Então, antes de tudo, eu vos entreguei também o que recebi, ou seja, tudo aquilo que eu recebi do Evangelho, eu entreguei a vocês. Tudo aquilo que eu sei, tudo aquilo que eu fui instruído pelo Evangelho, eu instruí vocês também. Eu ensinei a vocês. Então, é anunciar, é falar, anunciar então as pessoas acerca da obra de Cristo, é isso. É entregar tudo aquilo que você está ouvindo. E aí eu quero chamar a sua atenção. Por que é que você está dentro da igreja? É para aplicar cartão? É para sentar no banco? Fazer aquela coisa costumeira? Não. Você está no banco da igreja para se encher do evangelho de Deus e para anunciar esse evangelho. Não é para você ficar inchado. Agora eu sei tudo. Agora bate no peito. Tá aí. Agora é comigo. Mas não anuncia para ninguém. Não ensina ninguém. Não discipula ninguém, não instrui ninguém. O pior é aquele que sabe, que escuta o erro, mas não fala nada contra o erro. Ele conhece a palavra, ele conhece a verdade, mas ele fica calado, ele se cala. A verdade está com ele? Está, mas ele se cala. Porque ele acha que ser cristão é só vir para o culto, sentar no banco e ir embora para casa. Não é isso que o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou para sermos testemunha.
Sermos sal da terra e luz do mundo. Então nós temos que falar da sua obra vicária, do seu sofrimento. E o que o seu sofrimento causou? E a resposta dessa causa somos eu e você. A tua salvação. A tua salvação é eterna. A tua alegria é eterna. O teu gozo é eterno. Foi isso que causou a morte de Cristo, que padeceu por nós. Então, nós precisamos entender que nós precisamos anunciar, então, esse evangelho. Hoje você está ouvindo esse evangelho aqui, então você fale para as pessoas desse evangelho. Anuncie esse evangelho. Não, nós temos que pregar Cristo, a obra de Cristo, o que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. É falar, não, ele morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. Ele ressuscitou ao terceiro dia. Então, pregar o evangelho, primeiro, a mensagem que nós devemos anunciar, o evangelho de Cristo. O evangelho que nós devemos anunciar às pessoas, os fatos acerca da obra de Jesus Cristo, a todos os ouvintes. E agora, por que nós devemos pregar a Cristo segundo as Escrituras? Quero ouvir você. Por quê? Por que eu e você temos que pregar a Cristo segundo as Escrituras? Bom, então eu não posso ficar falando de mim, eu não posso ficar filosofando, falando, jogando conversa fora, né? Nós temos que aproveitar o tempo, lembra? Aproveitar o tempo, fora de tempo, nós temos que anunciar o evangelho. Eu preciso aproveitar o tempo que eu tenho, toda a oportunidade que eu tiver, eu preciso falar do evangelho. E agora nós devemos ver por que devemos pregar a Cristo segundo as Escrituras. Há um motivo. Por que eu preciso pregar esse evangelho segundo as Escrituras? Vamos ver lá então Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. E o outro abre para mim na 1 João, capítulo 5, versículo 11 e 12. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. Quem achou pode ler. Por que eu devo pregar a Cristo segundo as Escrituras? Não há salvação em nenhum outro. Não há nenhum outro nome debaixo do céu, em toda a humanidade, por meio do qual devamos ser salvos. Opa! Então, por que eu devo pregar a Cristo segundo as Escrituras? Porque não há salvação em nenhum outro debaixo do céu. Quantas pessoas você conhece que estão procurando aí uma saída para a vida? Quantas pessoas que você conhece que estão procurando uma solução, uma razão da sua existência? Tem pessoas que não sabem a razão da sua existência. Estão em crises existenciais, ela não sabe por que ela nasceu, o que ela está fazendo aqui nessa terra. E nós temos essa incumbência de dizer para ela, não há outro Salvador. Você quer paz na sua vida? Eu conheço um Deus que pode te dar paz. Você quer alegria nessa vida? Mas alegria que carro, casa, dinheiro não dá? Eu conheço alguém que pode te dar essa alegria. Você está com sede, como aquela mulher na beira do poço? Eu conheço alguém que vai te dar uma água que nunca mais você vai ter sede. É dizer para esse pecador que não há outro Salvador além de Jesus Cristo. Olha o que ele diz. Nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. É somente por Jesus Cristo, não há outro meio. Lê para mim, João, 1 João 5, 11 e 12. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Aquele que tem o Filho tem a vida, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida. Então, esse é o testemunho. Que Deus nos deu a vida eterna, Ele nos deu. E aqui eu quero quebrar essa questão aí de você ganha, você acorda salvo e dorme perdido, porque aqui já mata isso daqui. É Ele que nos deu a vida eterna. E se Ele nos deu, não existe possibilidade nenhuma de você perder a vida eterna. Ou seja, de você perder a salvação. Isso não existe. Uma vez que você foi salvo em Cristo, você foi salvo para toda a eternidade.
Para tirar essa ideia de achar que eu tenho que fazer alguma coisa para eu ganhar a salvação. Não há nada que você possa fazer para que você ganhe a salvação. A salvação é dada de graça, é um favor imerecido de Deus. Então Ele mesmo, Deus, e o testemunho é esse, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. Então é através do Filho de Jesus Cristo, através da morte de Cristo, nós temos então a vida eterna. Então aquele que tem o Filho tem a vida eterna, aquele que não tem o Filho de Deus não tem a vida eterna. Então, por que nós devemos pregar então a Cristo? Porque Ele é o único que nos dá a vida eterna, porque Ele é o único Salvador. Essas são as razões que nós temos que pregar esse evangelho. Tem pessoas que não sabem disso, tem pessoas que vivem procurando uma saída para a sua vida, tem pessoas que vivem procurando uma razão para a sua felicidade, tem pessoas que vivem procurando uma razão para a sua paz. E nós temos que dizer para ela: Cristo, aquele que tem Cristo, aquele que tem o Filho, tem a vida. Aquele que não tem o Filho, não tem a vida. Romanos também, abra comigo Romanos 10, 17. E o outro fica aí pertinho aí, 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23 ao 25. Romanos 10, 17. Quem achou pode ler. Portanto, a fé vem por ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Então, portanto, a fé vem, no meu está assim, e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então isso é porque nós devemos pregar Cristo, porque é somente através da pregação do Evangelho de Cristo que virá a salvação do pecador. Tudo aquilo que veio sem ser pregação, não houve conversão, não há conversão. Eu cheguei há muito tempo, faz muito tempo mesmo, eu cheguei a ouvir um absurdo. Como é que você veio a Cristo? Não, eu vim a Cristo através de uma música, então eu aceitei a Cristo. Então isso aí não é conversão. Isso não foi uma conversão. Isso foi, você se simpatizou, mas não se converteu. Porque senão eu vou ter que dizer que a pregação então não tem eficácia. Olha o que nós acabamos de ler. Lê de novo, Diego. Portanto, a fé vem por ouvir. Opa, a fé vem pelo ouvir. Ouvir o que? A música? Assistir teatro? Sair rodopiando? Não, vem pelo quê? Isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Ouvir as boas novas, ouvir o Evangelho. Então você precisa entender que há muitas conversões duvidosas. Se você não viu o que eu ouvi já, um dia você vai ouvir. Como é que você chegou a criar? Eu cheguei a Cristo, rapaz, estava lá, que nem um rapaz que eu vi na praça um tempo atrás, e aí o cara estava fumando lá um paeiro lá, não sei do que lá, depois amanhã eu vou lá para minha igreja, eu sou da igreja tal, e não sei o que e tal, e fumando aquele paeirão desse tamanho, na praça. Legal. Aí você tem que desconfiar de uma conversão dessa, né? Então não tem outro meio. Então é por isso que nós temos que pregar o Evangelho, porque há muitas conversões equivocadas. Daí que você começa a perceber vários problemas que acontecem com muitas pessoas que estão dentro da igreja. Sabe por quê? Porque não houve a conversão de fato. Não se iluda porque as pessoas estão lá dentro, que são toda crente. Porque se ela estiver no local que a mensagem do Evangelho não é pregada e ela vir por qualquer outro jeito, qualquer outra força, isso não foi conversão. É o caso do Senhor, não profetizamos nós. Não profetizamos no teu nome. Ainda tenta se justificar. Tenta se justificar. Tem gente aí que vai para a igreja, irmão, pica cartão, está profetizando, mas não é convertido. Profetiza, né? Mas não é convertido. Porque a conversão dele não foi pela pregação da palavra. Porque na realidade o louvor é uma preparação para você receber a palavra. Não exato. Mas aí há um louvor bíblico. Sim.
Porque aqueles tipos de louvor egocêntrico, humanista, você vai vencer, receba a vitória, é não sei o quê. E Cristo fica lá para trás, não tem Cristo na música, né? E às vezes, André, é melhor você ouvir uma música popular brasileira que vai cantar a natureza de Deus do que ouvir certas músicas que se dizem evangélicas. Entendeu? Eu ouvi esses dias com meus amigos do seminário, ele colocou uma música de raiz do Almir Sater, o Gonzaguinha, cantando uma música, mas ele canta a natureza. Você vê que coisa linda a letra. Eu prefiro ouvir essa música 50 vezes do que ouvir essas músicas Sabor de Mel, Você Vai Vencer, Você é Vitorioso. O cara entra cheio de sujeira, aprontando todas, mas ele recebe um louvor desse, que você vai vencer, que você é menininha dos olhos de Deus, ele vai mudar de vida? Não muda. Não muda. Infelizmente, saiu muito foco, né, do evangelho, porque o evangelho aqui já fala, pregar Cristo, é tudo, a glória é dele, o louvor é para ele, é tudo para ele. O que a gente tem visto é pro homem, tudo pro homem. O louvor é pro homem, e Deus está muito longe disso. Está muito longe da adoração. Conhecida, entender que Deus virou empregado. Exatamente. A gente vai vencer porque Deus tem que fazer. Tem que fazer. A gente vai vencer porque Deus, ele vai fazer. De um jeito ou de outro, Deus vai fazer. E tem aqueles ousados, né? Se Deus não fizer, eu como a Bíblia, eu rago a Bíblia. A apelação. Então dizer que nós somos igual a Jesus, né? Não, aí piorou, aí já tá não. Aí você não estraga minha noite não, Diego. Não estraga minha noite não. Você entendeu, meus irmãos? É impossível. Então a fé vem pela pregação. Tanto o cara querer ficar enfeitando, pavão. Não, preciso chamar atenção, tem que fazer alguma coisa. Meu irmão, você pode fazer tudo. Ah, vai encher. Você pode encher a igreja com seus movimentos. Você enche. Quem falou que não enche? Enche. Só que aí houve conversão? Há regenerados ali? Não, senhor. Ontem eu estava assistindo, estava vendo, acho que no YouTube, nem lembro do que eu vi, uma coisa que me entristeceu de uma forma terrível. Uma igreja lotada, mas lotada. Acho que foi o Cristo que foi o caminho que falou, nossa, tá lotada essa igreja. A igreja abarrotada de gente. Aí o pastor, que eu não posso nem considerar aquilo como pastor, chegou, chamou a pessoa lá na frente e falou assim, você me fala que você mudou de vida. Como é que você mudou de vida? Aí eu esperando a mulher falar de Cristo, que Cristo mudou a vida dela. Porque era isso, que eu era pobre, que eu não tinha nada, papá. E de repente, hoje eu sou empresária, Deus mudou minha vida, eu sou empresária. Eu falei, mas que felicidade é essa? A mulher falando de coisas materiais, o pastor mais feliz ainda falando de coisas materiais. Quer dizer, a mudança da vida dela não foi Cristo, não foi o interior. A mudança era material. Exatamente. Né? Então, aquilo me entristeceu, que eu falei, uma igreja cheia, ouvindo essa presepada. Aí a gente infelizmente. Imagina Deus como não fica, né? Porque se a gente, que é ser humano, pecador, fica irado, imagina Deus. Então é o tipo de evangelho que é anunciado, né? Esse apelo para a ganância do ser humano e que só estragam as pessoas. E essas pessoas elas não vão chegar ao conhecimento do evangelho porque o evangelho não é anunciado a elas. Elas estão iludidas, elas estão firmadas em promessas jogadas ao vento, né? Aquilo que Cristo não prometeu. Cristo não prometeu riqueza para ninguém, prometeu casa, não prometeu carro, não prometeu nada. Ele prometeu o pão de cada dia. O pão de cada dia nos dá hoje. Amanhã, Ele cuida. A solicitude pela vida, não andeis ansioso com o que é a vez de comer, de beber ou de vestir. Ele está falando num contexto dos judeus que os pobres não usavam linho fino. E eles eram rejeitados por causa disso. Aí Jesus fala, não fique preocupado com isso. Com o que vocês vão comer, beber, vestir. Mas percebam, olha as aves do céu, olha os lírios do campo. Olha como é que o Pai cuida de tudo isso aqui. Mas buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E todas estas coisas, que coisas? Comida, bebida e veste. O Pai acrescenta para vocês, Ele sabe, Ele tem cuidado de vocês. Ele cuida de nós, meus irmãos. Oi? E nós ficamos
E nós ainda ficamos ansiosos. Nós vemos a manifestação do cuidado de Deus na nossa vida e mesmo assim ainda nós ficamos ansiosos. É a coisa do ser humano, né? A gente fica. Mas é essa prosperidade bíblica que ele prometeu. Pão de cada dia, né? É aquilo que a gente tem. Você almoçou hoje? Tomou um cafezinho? Nem que for um preto, corajoso que fala, né? Não fez isso. Nem na época que eles ficaram no deserto, né? Deus dava todo dia. Cuidou deles. E quem pegasse pro outro dia, Apodrecia. Quer dizer, Muito bom, muito bem lembrado. A gente analisar essa situação, para ele prover. Exatamente. Não adianta querer ajudar Deus. Não, eu vou guardar, né? Porque vai que amanhã não tem. Outro dia tava bicho, tava podre. Tava podre, com bicho. Isso, exatamente. O maná, Deus, é cada dia, o pão nosso de cada dia. O pão nosso de cada dia. É isso. E aí vamos lá abrir então 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23 ao 25. 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, o versículo 23 ao 25. Quem achou pode ler. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 23 ao 25. Por que ainda... Pode ler. Sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível pela palavra de Deus. Peraí. Então, vocês foram regenerados de uma semente incorruptível. De uma semente incorruptível, mas não de uma semente corruptível, que se perde, que perece, mas de uma semente incorruptível, mediante o quê? Pela palavra. Pela pregação. Olha, é sério, a conversão é séria. Então você é regenerado pela pregação. É pela pregação do evangelho. Pode continuar lendo. Pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como a erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. Então, essa é a palavra que foi evangelizada, porque a palavra de Deus ela permanece para sempre. Porque é por mediante a palavra de Deus o qual vive e é permanente. Então, é dessa palavra de Deus, que é mediante a palavra de Deus, que vocês foram regenerados, que vocês foram transformados através da palavra de Deus. Deixa eu dizer uma coisa para você, meus irmãos. Se você quiser ter uma vida sadia cristã, você precisa ser instruído pela palavra, não tem outro jeito. Você precisa ser educado pela palavra de Deus, não tem outro método. Os outros métodos que não for a palavra de Deus são métodos completamente de semente corruptível. Se corromperá ao longo do tempo. Se não for evangelho, ela se acabará na caminhada. Mas se for a palavra de Deus, é isso que a Epístola de Pedro está dizendo, mas se for a palavra de Deus, ela permanecerá para todo sempre. Então aí você entende por que os crentes permanecem por meio às tribulações, angústias, aflições. Porque é que o crente regenerado, transformado, porque ele foi regenerado de uma semente incorruptível. Então esse crente não se corrompe. Aí você vê gente aceitando Jesus hoje e saindo da igreja amanhã. Entendeu isso aqui? Ele não se converteu porque a pregação, por causa da pregação. Então por isso que há muitas conversões duvidosas, porque não foi através do evangelho que ele diz assim, eu aceitei Jesus. Não, mas não foi através da pregação. Não foi a pregação que convenceu, não foi o Espírito Santo que convenceu, é do pecado, da justiça e do juízo. É muito sério isso aqui. Então, essa palavra, ele diz, porque vocês não foram regenerados de semente corruptível. Sabe essas conversões aí do oba-oba? Essas conversões, deixa a emoção à flor da pele.
trabalham, porque eles trabalham com as emoções, eles trabalham com a ganância das pessoas, eles trabalham com os sonhos das pessoas, prometendo, então as pessoas se rendem, achando que de fato vai acontecer tudo aquilo que eles falaram, mas a palavra de Deus não disse nada disso. Nada. E aí? Oi? São Presunçosos. E eles vão, e aí você vê, como a Ney disse, a igreja abarrotada, mas sem nenhum fundamento, sem nenhum evangelho. E às vezes, por causa dessas pessoas, acaba denegrindo até o verdadeiro evangelho. E a pessoa diz assim, mas é esse evangelho aí? Isso aí eu não quero. Mas desse jeito? Não quero. E acaba atrapalhando. Então nós vemos que a pregação do evangelho, para que eu e você cumpramos o ID de Jesus, como que cada um, eu e você, como missionários de Deus, nós devemos então levar essa ferramenta, que é a palavra de Deus, é essa ferramenta, a palavra de Deus, que nos dará resultado na nossa missão, que nos dará resultado na nossa evangelização. Por que o apóstolo Paulo tinha resposta? Por que os homens tinham resposta? Porque eles levavam a única mensagem de fé verdadeira, a mensagem da cruz do evangelho. Então, nós devemos pregar esse evangelho, nós devemos anunciar esse evangelho. E para nós encerrarmos, o que eu sou como cristão determinará então o que devo fazer como igreja. O que eu e você somos como cristão determinará então o que eu e você devemos fazer como igreja. E lembrando vocês, e para encerrar isso aqui, lembrando vocês que nós somos uma igreja que adora. Ou seja, uma comunidade de sacerdotes que adoram o único e suficiente Salvador, a Cristo Jesus. Lembrando vocês que nós somos uma igreja que ensina, ou seja, uma comunidade de discípulos que atende, que trabalha, que ensina a palavra de Deus, que educa, que instrui a palavra de Deus. Lembrando você que nós somos uma igreja que edifica, ou seja, uma comunidade de trabalhadores que andam trabalhando em comunhão para que o evangelho de Cristo cresça. Somos uma igreja que ama, ou seja, uma comunidade de servos. O que é a igreja? Servos. E somos uma igreja que testemunha, uma comunidade de missionários, que cumpre o ID, que faz missão. Que nós, dentro dessa série que estudamos de discipulado, a igreja e você, nós possamos buscar a graça em Deus. Buscar graça em Deus para que possamos cumprir. Eu sei que não é fácil, somos pecadores, nós erramos, nós falhamos, mas nós precisamos buscar graça em Cristo para que nós possamos cumprir o ID de Jesus. Entenda que eu e você somos a igreja de Cristo e nós temos um papel para cumprir nessa terra como a igreja de Cristo. Amém?